estar na casa do Senhor, amém? Eu estou muito feliz. Nós tivemos alguns dias aí parados, certo? E eu queria pedir a você que no final desta reunião nós vamos ser um pouco mais criteriosos com a situação que nós estamos vivendo. Nós temos uma tendência, quando o governo libera um decreto mais flexível, a gente vai relaxando, certo? Então, nós estamos aí vindo de dias onde nós tivemos irmãos no nosso meio, e vou contar uma coisa para vocês, graças a Deus, já estamos curados, mas lá em casa todos nós tivemos Covid. Diz glória a Deus. Sabe por quê? Porque pressão alta, obesidade, não combina com Covid. Então Deus foi misericordioso. Amém? Mas nós já estamos, graças a Deus, saímos, respeitamos esse tempo de quarentena, e alguns irmãos também estiveram orando, estamos todos vivos para a glória do Senhor. Amém? Mas nós temos irmãos que estão então também em casa, cuidando da saúde, e eu pedi a todos que tivessem qualquer indício de resfriado, que ficassem nas suas casas. Então nós vamos assistir pela live, e ore por isso, amém? Nós vamos então, como eu falei, no fim dessa reunião, sem abraço nenhum, amém? Amém, gente? É prudência. Nós vamos dar o abraço oficial da pandemia. É assim, olha para o seu irmão aí e diga para ele, já sinta-se abraçado hoje, amém? Porque no final eu vou correr daqui de dentro, amém, gente? Vamos cuidar isso, vamos em respeito uns aos outros, coloca depois no final a sua máscara aí, né? Você que está com ela abaixadinha, tem problema para respirar, mas não fica transitando pelo salão sem a máscara, sem usar o álcool gel. Amém? Glória a Deus, gente. O pastor já está curado, fica tranquilo. Amém? Agora nós temos uns 6 meses aí de proteção, dizem, né? Mas a gente não vai arriscar também. Então nós estamos voltando, certo? Depois de 15 dias, e nós vamos manter, como a pastora Nívia disse, somente os cultos, nenhuma reunião adicional. O resto, terça-feira, vamos estar na live para casais, mas não vamos fazer reuniões além do culto. Então, as nossas reuniões serão quarta, os jovens 2 vezes por mês, certo? E nós estaremos no domingo com 2 reuniões, então, e na semana que vem, nossas reuniões de Santa Ceia. Amém? 6 da manhã, eu vou mandar uma mensagem no grupo lá, acorda, gente, vamos orar. Amém? É tempo da igreja se posicionar e orar para que nós possamos passar isso aí vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Faz um favor para mim, olha para quem está do seu lado e diga, vamos orar. 6 da manhã, terça-feira. Isso aí, das 6 às 7. Pastor, não posso orar das 6 às 7. Ora das 6 às 6:30, das 6 às 6:15, das 6:30 às 7. Não sei, mas é importante que a gente esteja um pouquinho juntos lá. Amém? Nós estávamos com muita saudade de vocês. Você que está em casa, estamos com muitas saudades, mas é um tempo e logo em seguida nós vamos estar aqui juntos com todos os cuidados. Amém? Vocês estão desanimados ou é impressão minha? Amém? Vocês ficaram tristes porque o pastor cantou hoje? É a vida, gente, né? Depois eu peço perdão 1 a 1 lá, mas a gente joga para tudo que é lado, amém? A gente tenta, né? Vamos meditar uns minutos na palavra do Senhor. Eu quero já de antemão orar. Antes de nós entrarmos, nós tivemos um pedido de oração de alguém que nem congrega aqui, mas pedindo oração por Josiane. É isso, né, Jader? Josiane está hospitalizada. Feche seus olhos 1 minuto, por favor. Nós cremos no poder da oração. Pai, nós pedimos agora, visita a Josiane. Visita também, Senhor, a Vanilda, a mãe do nosso irmão Alexandre. Pai querido, nós te pedimos agora que a tua mão de poder toque na vida delas, Senhor, e que o teu nome seja exaltado. Pai, nessa noite gera cura, restauração, milagre sobrenatural no organismo dessas mulheres. Nós oramos e já te agradecemos pela fé, pela cura em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Preste atenção.
Quem é Deus para você? Nós estamos vivendo desde o início do ano, e nessa parada de 15 dias, eu preciso dizer para vocês que eu fiz muitas reflexões. A gente fica pensando assim, como vai ser amanhã? Será que esse negócio vai piorar? Será que vai melhorar? E não só falando desse aspecto, mas nós estamos vivendo um ano atípico. Querido, nós precisamos sim sermos prudentes, mas nós não podemos jamais esquecer quem é Deus. Agora, eu entendo que para nós não esquecermos quem é Deus, nós precisamos primeiro saber quem Ele é nas nossas vidas. E eu quero repetir essa pergunta: quem é Deus para você? Qual o lugar que Ele ocupa na sua vida? O que Ele significa para você na sua caminhada, na sua família, no seu trabalho? Nós precisamos, de tempo em tempo, fazer essa pergunta. Provérbios capítulo 21, no versículo 31, Provérbios 21, 31 diz... Está na tela aí? Eu vou lendo enquanto vocês abrem, certo? Provérbios 21, 31 diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem de quem? Do Senhor. Salmos capítulo 20, eu vou ler, queridos, e você vai, se puder, anotando aí. Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Paizinho, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco nessa noite através da tua palavra, que o nosso coração seja tomado nessa noite, Senhor, pela tua presença, e que nós possamos ser confrontados, Senhor, e que nós possamos sair daqui nessa noite desconfortáveis, Senhor, com aquilo que nós vamos ouvir, porque é isso que gera mudança em nós. Em nome de Jesus, amém. Querido, preste atenção. Em quem nós confiamos? Em quem nós temos confiado? A Bíblia diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E mesmo assim, o Salmos capítulo 20, versículo 7 diz que algumas pessoas, ao invés de confiarem em Deus, elas acabam então confiando em carros, outras em cavalos. E nós poderíamos hoje tirar o sentido literal aqui de carros e cavalos e talvez colocar algumas outras coisas que podem ser a nossa base, a nossa sustentação e onde nós depositamos a nossa confiança. Talvez para algumas pessoas a confiança está depositada no dinheiro que ela tem. E eu quero dizer para você que o máximo que você pode fazer com o seu dinheiro, em um momento que nós estamos vivendo, é comprar remédios, e isso não significa garantia de que nós sobrevivemos. Você está entendendo? Agora, é fato que algumas pessoas, eu conheço pessoas, que têm gasolina no carro, que têm o armário cheio em casa, mas se ela não tiver dinheiro no bolso, ela fica desesperada. Por acaso isso acontece com você que está aqui nessa noite? Acontece com você que está em casa? Não precisa falar, mas só pensa. Talvez esse seja um dos sinalizadores que a nossa confiança, que deveria de estar no Senhor, em Deus, ela ainda está no dinheiro. Algumas pessoas confiam nos seus belos automóveis, queridos, pensando que aquilo é o ápice. Eu fico olhando às vezes, quando algumas pessoas dizem, o meu sonho era isto, e ela limita então toda a sua vida naquilo que ela já alcançou. Salmos capítulo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, uns confiam no dinheiro, uns confiam na força do seu próprio braço, outros em cavalos, mas diga comigo, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus.
Seria interessante nós compreendermos que, há 15 dias atrás, eu lembro que eu disse que nós temos muitas vezes um coração mais endurecido para ceder algumas coisas para Deus, até o momento em que nós passamos uma situação em que a força do nosso braço não pode fazer mais nada. Às vezes nós dizemos, eu sou forte. Não, pastor, tudo que eu consegui é na força do meu braço. Eu trabalhei, sim, nós trabalhamos, mas nós precisamos compreender que se por detrás das nossas vidas não estiver o Senhor, querido, o sopro de vida é Ele que nos dá. Agora, em quem nós confiamos? Quais são os nossos carros? Quais são os nossos cavalos? Qual é a força que nós estamos colocando a nossa fé e a nossa confiança, se não é o Senhor? Se você não teve o desprazer de ficar 15 dias de isolamento, em prisão domiciliar, não sabendo o que vai acontecer amanhã, talvez você não entendeu, ou talvez em outras situações sim, mas essa é uma delas, de que tem coisas que nós precisamos depender somente de Deus. Amém? O homem não tem poder, o dinheiro não pode fazer nada, os bens que nós temos jamais poderão substituir a força, eles substituem sim a força dos carros ou dos cavalos, mas nunca substituirão o poder e a força que há no Senhor. Nós precisamos aprender isso. Preste atenção aqui rapidinho. 1 Samuel capítulo 17, no versículo 2. Só olha para mim, por favor. 1 Samuel 17, 2, fala que Saul e os homens de Israel se ajuntaram em um lugar e ordenaram uma batalha contra os filisteus. Você já conhece essa história. Você que é crente velho, velho não, né? Desculpa. Você que é crente antigo, né? Você já ouviu isso na escolinha dominical. A história de Davi e Golias. Eu não vou pregar sobre eles, mas eu quero citar algumas coisas importantes aqui, para que a gente vá para a nossa casa confiando mais no Senhor e menos na força do nosso braço. Você entendeu isso? Mais no Senhor e menos na força do nosso braço. Preste atenção. O texto diz que Saul ajunta então os seus homens. Aqui nessa versão diz, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Algumas observações importantes aqui. Esse povo, assim como no capítulo 14, versículo 21 e 22, estava pronto para mais uma batalha contra os filisteus. A Bíblia diz que a primeira batalha, o povo de Israel venceu, porque Deus estava com eles. Preste atenção nisso. Deus estava com eles. E aqui agora, eles estão novamente preparados para uma batalha. Ou seja, era uma luta normal. De repente, algo inesperado acontece. Além da batalha, eles têm agora, no meio dessa batalha, que enfrentar também um gigante chamado Golias. Eu quero repetir a pergunta. Ei, olha para mim. Quem é Deus para você? O que Deus significa para nós? Nem sempre, querido, as coisas acontecem 100% como nós planejamos, até porque a Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem certa dos lábios de Deus. O coração do homem é enganoso. E esses momentos, talvez onde nós estamos em meio a uma batalha, e nós não esperamos que nada mais possa acontecer, esses momentos essas situações têm desestabilizado muitas pessoas. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos sim ser prudentes, nós precisamos ser cuidadosos, mas nós não podemos permitir que o medo que nos assola seja maior do que o nosso Deus. Nós não podemos permitir que as más notícias,
que a praga chegue na nossa tenda, porque os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. Seja cuidadoso, seja prudente em tudo que você faz na sua vida, mas, querido, jamais deixe que os gigantes que se levantam no meio das batalhas, que você não esperava, tirem a sua atenção e o seu foco de Deus. Esse exército estava aqui se preparando, aliás, preparado em formação, como era de costume, para mais uma batalha contra os filisteus. E de repente, então, era mais uma luta normal, mas de repente alguém surge lá no meio e faz uma proposta, e quando nós vamos olhar as Escrituras, nós vamos ver que essa proposta não foi Deus que fez, não foi uma orientação de Saul, não foi o exército de Israel que fez a proposta de lutar com um homem só. Quando nós olhamos no texto, nós vamos ver que quem faz a proposta é o inimigo. Golias sai de trás do seu exército e agora olha para o povo de Israel e diz: vocês são servos de Saul? Ou seja, vocês são o exército de Israel? Vocês têm aliança com Deus? Então vamos fazer o seguinte: escolha entre vocês um homem que lute comigo. Ei, olha para mim, por favor. O exército estava pronto para a batalha. Mas, de repente, algo acontece no meio daquela situação. E a Bíblia diz que o gigante, então, se levanta e aqui faz uma proposta. Querido, um gigante, diga comigo, um gigante. Diga comigo, um desafio muda a visão do todo aqui. Essa não era uma batalha para uma pessoa só. Ah, pastor, mas então como que Deus cumpriria? Deus faria de qualquer outra forma. Agora, nós não encontramos na Bíblia uma orientação do profeta, do sacerdote, do rei. Nós não encontramos nada que diga: ei, desmancha então essa linha de servir do exército e luta com um homem só. Não tem isso na Bíblia, não. E quem deu essa sugestão foi o próprio inimigo. Deixa eu falar uma coisa para você. O objetivo aqui do inimigo era enfraquecer aquele exército. O objetivo aqui era fazer com que eles perdessem a visão que tinham sobre um Deus que os fez vencedores até ali. Ô irmão, olha para mim, por favor, diga comigo: Deus tem me sustentado, Deus tem sido comigo até aqui, e Ele não vai nos abandonar, e Ele não vai deixar você sozinho. Deus está no controle de tudo. Nós precisamos afirmar isso todos os dias. A grande questão, preste atenção, nós não vamos encontrar algo que contrarie isso na Bíblia, mas nós temos um inimigo que a todo momento está querendo dizer: ei, vai dar errado, toma cuidado, o teu Deus não é tão poderoso assim, faz de outra maneira. Quem de nós já não recebeu uma ideia assim? Quem de nós já não ouviu uma voz assim, dizendo: faz do teu jeito? Aquele pastor não sabe nada. Para que Bíblia? Por que o povo mudou aqui o que era convencional? Por que mudaram? A última batalha contra o mesmo povo havia sido vencida. Eles estavam preparados, e isso nos ensina como igreja. Preste atenção, aprenda isso. Satanás tem um objetivo no nosso meio: enfraquecer a coletividade. Satanás quer enfraquecer a igreja, e ele faz isso nos tornando guerreiros solitários. Nós precisamos aprender isso. Vamos lá, como é que ele age? Olha o versículo 8 aqui de 1 Samuel 17. Parou, chamou as tropas, aqui o filisteu, o gigante, falando com eles, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha?
Nesse momento, o inimigo descaracteriza o poder da unidade. Deixa eu falar, olha para mim, por favor, querido. Isso é muito importante que eu vou dizer. Nós temos um coração aqui. Deus sabe do que eu estou falando. De não deixar, ou pelo menos tentar o máximo possível, não deixar que haja pessoas necessitadas no nosso meio, pelo menos com as coisas básicas. E faz muito tempo que eu tenho falado isso para as pessoas que estão mais perto. Nós tivemos uma situação uns dias atrás de uma pessoa, e eu lembro que nós estávamos orando ali em cima, e essa pessoa precisava uma quantia bem considerável para alguns exames. Eu não vou citar quem é, não é o objetivo. A gente não fica fazendo foto quando doa. Tira isso como ensinamento. Nós precisávamos R$2.000. Não era para nós. E eu lembro que eu conversei com os irmãos antes da oração. Nós não conseguimos os 2.000. Nós conseguimos R$1.120. Não foi nós que fizemos isso sozinhos. Foi a igreja. Foram pessoas. E é por isso que Satanás o tempo todo está querendo descaracterizar o poder que há na unidade. Olha o que ele diz aqui. Para que vocês estão saindo nessa formação em linha de batalha? Não precisa isso. É besteira. Exatamente porque as tentativas do inimigo são de nos fazer trabalhar sozinho. É fazer com que as nossas batalhas sejam solitárias. É fazer com que as nossas batalhas, queridos, elas sendo solitárias, elas nos tornam então mais fracos, mais vulneráveis. Andar só, sem Deus ou sem o próximo, nós andamos assim, nós somos uma ovelha, muitas vezes que anda longe do resto do rebanho, do pastor, e fica totalmente vulnerável ao ataque do diabo. Pastor, eu não concordo. Bom, você concordando ou não, eu preciso te dar uma notícia hoje. Olhe para as Escrituras, que o tempo todo está nos incentivando a andar como corpo, como grupo, como igreja, como família. Olha a igreja de Atos. Não havia necessitados no meio da igreja, porque eles andavam juntos, abraçados, vendiam suas propriedades para que as necessidades dos outros fossem supridas. Mas preste atenção, sempre virá uma voz. Nós não combinamos isso aqui, quando a Nívia falou sobre nós ouvirmos uma voz. Sempre virá uma voz dizendo: é besteira, você é forte, você pode andar sozinho. Presta atenção, algo que nós precisamos pensar sobre essa história. Quem foi que orientou essa batalha solitária? Não foi o rei. Não foi o exército, não foi Deus, foi o próprio inimigo. Meu irmão, presta atenção, você que está em casa também. Se você está vivendo ou está lutando uma batalha solitária, com toda certeza, sem sombra de dúvidas, eu quero te dizer nesta noite, que esta não é a vontade, orientação e direção de Deus. Hoje à tarde eu mandei uma mensagem para um irmão, e ele ficou tão agradecido, até constrangido, porque a gente está ligando, perguntando como está, precisa de alguma coisa. Esse é o trabalho do pastor, esse é o trabalho da igreja, esse é o meu trabalho como seu irmão, esse é o seu trabalho como meu irmão, nós nos preocuparmos uns com os outros. Você está entendendo isso? E é exatamente por isso que Satanás, o inimigo, sempre vai dizer: anda sozinho que é melhor, anda sozinho que você vai mais rápido, anda sozinho porque ninguém te atrapalha.
Só que quando nós estamos sozinhos e nós caímos, não tem quem nos levante. Então, não foi orientação de Deus. Você está entendendo a moral da história? Que no meio da igreja, Satanás tem convencido muitas pessoas a lutarem sozinhos, a travarem as suas batalhas de maneira solitária. No versículo 8, o filisteu ainda diz: não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Agora esse homem, o inimigo, usa a condição de aliança com Deus para desfocar. Lembra que a Nível disse aqui durante a oferta? Muitas vezes nós ouvimos vozes dentro da igreja, muitas vezes o próprio diabo fala conosco usando a palavra de Deus. E nesse momento ele infla o ego espiritual desse exército com algo que era verdade. Existia uma diferença, sim, entre as pessoas que tinham aliança com Deus e os que não tinham. Nesse convívio de igreja, Satanás tem iludido muitas pessoas com a ideia de que elas podem lutar sozinhas, porque Deus é com ela. Sim, Deus é contigo, Deus é conosco, sim, mas Deus também é com a igreja. E a Bíblia diz sobre o poder da unidade, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. A bênção de Deus está na unidade. Você entende? Diga comigo, a bênção de Deus está na unidade. Então, meu irmão, se você ouvir uma voz, é claro, sim, que tem batalhas que nós vamos travar lá no secreto com Deus, mas tem outras batalhas que não são para o secreto, tem outras batalhas que nós precisamos dividir, tem outras batalhas que nós precisamos travar juntos, tem momentos de lágrimas que nós como igreja precisamos chorar juntos e sorrir juntos também, é isso que a Bíblia diz. Então, se por algum momento você tem escutado uma voz dizendo: ei, fica em casa que é melhor, eu quero afirmar nessa noite, sem sombra de dúvida, não é a voz do Espírito Santo que está falando com você. Ah, não vou no culto hoje, pastor, porque eu vou para a festa. Tudo é mais importante do que estar na presença de Deus. Não, pastor, Deus está no meu coração, sim, querido. Mas nós somos igreja. E nós fomos chamados para viver como um corpo. E talvez você não está hoje passando um desafio grande na sua vida, mas pode ser que perto de você tem alguém que precisa do apoio, precisa da oração, precisa pelo menos da mensagem dizendo: meu irmão, conta comigo. Você está entendendo isso? A igreja do século 21 tem travado batalhas solitárias. Pessoas estão lutando sozinhas e estão ficando pelo caminho, pelo simples fato de acharem que estar reunidos como corpo não é mais importante. Olha para a Bíblia, irmão. Nesses dias que eu fiquei em casa, meu irmão disse para mim assim: pastor, talvez ele está assistindo. Eu estou aqui no meu quarto, pensando de onde vim, para onde vou. Já pensei de tudo aqui. Talvez é tempo de nós pararmos e refletirmos o que Deus significa para nós. O que as orientações de Deus. Vamos lá, nesse aspecto, pode acontecer duas coisas. Quando a gente perde o foco do todo, nós vamos enfraquecendo. Às vezes nós vamos perdendo a visão do todo na igreja, uma visão de corpo. Às vezes nós vamos perdendo a visão de todo na família, que é uma instituição criada por Deus. Nós vamos desfocando. Nós perdemos a visão da coletividade em tudo. E preste atenção,
esta foi a proposta do gigante para o exército: escolham entre vocês um homem que lute comigo. Se eu vencer, o exército de vocês vai nos servir. Se ele vencer, o nosso exército serve. E tudo mentira, porque o diabo é um mentiroso, o inimigo nos engana. A Bíblia diz que quando Davi vai lá e corta o pescoço do gigante, todo mundo correu, ninguém ficou para servir, porque o diabo é mentiroso, o inimigo é mentiroso. Por isso nós precisamos dar mais ouvidos para Deus, amém? Dar mais ouvidos para a palavra de Deus. Quem Deus é para você, irmão? Como têm sido as tuas batalhas? Talvez você está enfraquecido na sua casa, porque tem travado batalhas solitárias. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, a fé e a confiança vai se abalando. Olha o versículo 11 aqui. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, do inimigo, né? Espantaram-se e temeram muito. Preste atenção, o gigante não é o problema. O problema é como nós o enxergamos. Olha aqui como eles vêm. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Essas pessoas esqueceram quem Deus era, perderam o foco. Irmão, olha para mim, por favor. Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? São os cavalos? São os carros? É a força do nosso braço? De repente, Davi começa a olhar para ele e observa o seguinte: ei, lá tem um incircunciso, alguém que não tem aliança com Deus, que durante 40 dias, 2 vezes por dia está afrontando o exército do Deus vivo. E Davi sabia, querido, preste atenção, que quem afronta o Deus vivo está comprometido com a queda. Não tem tamanho, não tem gigante. Se por algum momento Satanás tem se levantado na sua vida como um gigante, te colocando medo, nós precisamos entender, sim, que precisamos lutar, mas que ele já é um gigante vencido, ele está debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É Jesus, maior é o que está em nós. Por isso não podemos nos abalar. Outra coisa interessante, Davi não vê um gigante, mas vê uma oportunidade. Ei, preste atenção, eles estavam preparados para uma batalha, e no meio da batalha, que já não é fácil, se levanta mais uma adversidade. A pergunta é: como é que nós estamos reagindo diante das adversidades que se levantam? Como é que nós estamos reagindo diante dos desafios do gigante que se levanta no meio das batalhas? E a Bíblia diz que Davi, quando olha para aquele gigante, ele não vê um gigante, ele vê uma oportunidade de bênção. Porque a Bíblia diz que o rei ia encher de riqueza, que o rei ia dar a filha para quem destruísse o gigante, que o rei ia livrar de impostos a casa dos pais desse homem. Diga comigo, oportunidade. Isso. Quando você está firme com Jesus, cada desafio, cada gigante, é uma oportunidade de você ser abençoado. Olha para mim, irmão, a bênção de Deus por trás de cada gigante que nós enfrentamos. Amém? A bênção de Deus. Agora, muitas vezes, nós enfrentamos, ou pelo menos nos deparamos com gigantes que nos fazem retroceder, e nós não alcançamos, então, aquilo que Deus quer. 2 problemas aqui para nós já irmos para o final, certo? Não vou demorar. Com relação ao gigante, nós precisamos, querido, entender a ideia dos outros sobre quem ele é. Olha aqui, ó, 1 Samuel 14, do 4 ao 7, traz um relato da força, do tamanho, do poder, das armas que esse gigante trazia. E eu quero te orientar nessa noite: tome cuidado com as pessoas que te desanimam o tempo todo. Existem pessoas que são frustradas e querem levar todo mundo que está ao redor para o buraco.
Pastor, mas isso não acontece na igreja. Claro que acontece. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Que algumas pessoas vão ficar congregando 20, 30, 50 anos, mas elas nunca mudarão de vida enquanto não tomarem uma decisão de abandonar algumas coisas. E muitas vezes são esses os gigantes que Satanás tem usado no meio da igreja para propagar a mesma frustração que eles estão vivendo. Toma cuidado. O medroso vai querer te influenciar o tempo todo, conforme a visão que ele tem sobre o assunto. O covarde vai tentar o tempo todo transformar você num covarde. O medroso vai tentar o tempo todo transformar você num medroso. O infiel vai tentar te convencer de que a infidelidade é algo bom. Você está entendendo? O objetivo do inimigo é mudar tirar o nosso foco de Deus, querido. Isso pode acontecer no meio da igreja. Então, a visão que os outros têm sobre o gigante não deve ser a mesma nossa, se ela for de medo e de covardia. Amém? A ideia que os outros têm. A segunda, a sua ideia a respeito de quem é o gigante. Olha o que Davi diz aqui no versículo 26. Aqui a palavra incircunciso fez toda a diferença, porque Davi lembrou, esse camarada não tem aliança com Deus, eu tenho, eu sei quem é Deus. Mas no versículo 37, Davi começa a dizer, o teu servo, falando aqui com Saul, o teu servo matou tanto o leão como o urso, como o gigante, não será diferente. Agora, presta atenção nisso, e guarda aí no seu coração. Davi vê uma oportunidade, e ao mesmo tempo ele está sendo desmotivado, até mesmo pelos seus irmãos, pessoas próximas, pessoas que deveriam dizer, vai lá guerreiro, vai dar certo, vai lá irmão, vai dar certo, tu vai vencer. Eles olharam para Davi e disseram, o que está fazendo aqui? Tu acha que eu não sei que tu veio aqui só para ver a guerra, só para ver a batalha? Quem tu pensa que tu é? Davi vê uma oportunidade, mas é desmotivado. Ei, preste atenção, cuidado com quem te aconselha. Cuidado com quem te orienta, porque tem pessoas que até nos querem ver bem, mas nunca nos querem ver melhor do que elas. Tem pessoas que torcem para que você se destaque, mas quando você se destaca um pouquinho mais, e ela tem a oportunidade, ela puxa o seu tapete para te derrubar. Você sabia que tem gente que tem inveja da sua família, do seu casamento, do seu emprego? Tem gente que tem inveja da sua fé. É impressionante isso. Tem gente que tem inveja do cargo que você desenvolve na igreja. Só que isso está disponível para todos. Você está entendendo? Então, meu irmão, eu queria te dizer uma coisa nessa noite. Se você não quer andar, empurra os outros para que eles andem. Se você não quer vencer o gigante, pelo menos deixa os outros vencerem. Se você não quer se destacar, então investe no seu irmão, incentiva ele. Se você não tem coragem, ei, encoraje outros, porque está aí a beleza do corpo, e eu tenho certeza que quando nós colocamos os outros em destaque, eles vão crescer e jamais vão esquecer de quem foi o suporte para eles. Você está entendendo? Agora nós vemos aqui os irmãos do Davi, dando contra. Quem tu pensa que tu é? Até porque eles eram grandões. Quem conhece a história sabe. Samuel vai na casa do Jessé, fica olhando para aqueles guarda-roupas, que eram todos os filhos de Jessé que estavam na casa. E Samuel olha para eles assim, deve ser esse Deus. Deve ser, olha o tamanho desse cara, Jesus. Esse cara é rei. Mas o rei estava lá no campo. Um menino de 17 anos.
pastor de ovelha, tocador de harpa, atirador de funda. E Deus estava preparando ele, porque a Bíblia diz que Deus não vê o exterior, mas Ele vê o interior. Então, meu irmão, incentiva os outros, investe nas pessoas, fica tranquilo, olha para mim aqui, tem um insetinho voador pelo salão, mas o irmão, nosso herói, já está resolvendo isso. Ainda bem que ele não gritou, senão ia ficar feio, né? Tá bom? Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. Olha para mim. Deus escolheu cada um de vocês para estar aqui nessa noite. E talvez, meu irmão, a nossa caminhada até aqui não tenha sido uma caminhada como Deus quer. Porque muitas vezes nós estamos negando aquilo que Deus está nos pedindo. É simples assim. Isso é vida de igreja. Quer ver uma coisa? Olha para mim, por favor. Quer ver uma das maneiras hoje que as pessoas estão andando solitárias nas igrejas? Não sei se eu posso falar isso aqui. Dá um minuto para eu pensar. Posso falar, não? Antigamente, nós éramos chamados para sofrer juntos uns com os outros, para nos alegrar juntos uns com os outros. E nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo chamadas para as igrejas para enriquecer. Teologia da prosperidade. É o que eu quero. O pastor, Deus não abençoa? É claro que abençoa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia não nos chama para ser pessoas solitárias nem nisso. Porque tem gente que está querendo ficar rico, mas não está nem preocupado em ajudar o próximo. Você acha que Deus vai abençoar isso? Não vai. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão sendo chamadas, atraídas por propostas egoístas. Vem para Deus que tu vai enriquecer. Não, o convite é vem para Deus, porque tu vai morrer. Vem para Deus, porque tu vai renunciar. Vem para Deus, porque tu vai entregar o teu caminho a Ele, confiar nele, e as outras coisas Ele vai fazer na sua vida. É para isso que nós somos chamados. Nós precisamos resgatar, queridos, o que nós perdemos como igreja na caminhada. A igreja não foi chamada para andar solitária. Nós somos chamados para andar como um exército. E quando o inimigo disser, ei, escolhe um homem, nós vamos dizer, não, nós somos o exército do Deus vivo, nós somos a representação do céu aqui nessa terra. Como igreja, nós vamos lutar juntos em nome de Jesus. Amém? Essa deve ser a nossa posição. Essa deve ser a nossa decisão. O que faz a diferença aqui? Davi, diante do desafio, conhecia Deus. E Davi também tinha estratégias. As armas de Davi não era a armadura de Saul. Davi não visualizava que a luta corpo a corpo. Nós precisamos aprender a lutar. Nós precisamos aprender a lutar. Muitas vezes nós estamos sendo atraídos para o território do inimigo e estamos indo. Davi não visualiza o corpo a corpo, porque ele tem uma estratégia. Deus havia dado a ele uma habilidade lá no campo, de lutar com um urso, de lutar com um leão, de jogar pedra, fazer tiro ao alvo. Deus havia dado a ele uma habilidade. Então Davi já estava aqui na sua cabeça pensando, bom, se eu tenho que lutar com esse camarada, eu não vou fazer força. Dizem os machões hoje, que depois que inventaram a pólvora, a gente não faz força. Isso é muito antigo. Davi diz, quando Deus inventou a pedra, não precisa mais fazer força. É só ter mira. É só treinar. E era isso que o rei estava fazendo lá no campo. Preste atenção, não eram as mesmas armas que o gigante. Espada, lança, escudo. Você já percebeu que a gente se arma todo com as mais diversas armas diante de uma batalha? Olha o que Davi diz aqui para ele: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. A arma de Davi não era lança, não era espada, a arma de Davi era o Senhor.
O Senhor. E ponto final. Você entende isso? 2 gigantes aqui. Golias, motivado pelos filisteus, baseado em sua força, estatura e armas. Mas nós temos o pequeno gigante Davi. Ninguém acreditava nele, nem a sua casa. Ninguém o motivava. Era de baixa estatura. Mas o que as pessoas não sabiam era que Davi era pequeno por fora. Mas aquele que estava no seu interior tornava ele um gigante para essa batalha. Amém, queridos? Os irmãos do louvor, para encerrar. Só grava isso, por favor. Isso vai ficar gravado. Depois você pode ir lá e ver de novo. Mas preste atenção, algumas dicas aqui. Olha para mim. Não aumente o seu gigante. Olha para mim. Diga comigo, é só um gigante, pastor? Fala com mais convicção. É só um gigante. É isso. É isso que Deus está esperando que a gente diga. Sabe por quê? Porque grande é o nosso Deus. Não aumente o seu gigante. Segundo, não se amedronte. Ô, irmão, nós precisamos lembrar de quem Deus é. Terceiro, não perca a visão do todo. Nós somos corpo e nós fomos chamados para andar assim. Mais um, não arrisque, olha para mim, não arrisque lutar sozinho. Olha para o seu lado aí, por favor. Olha para o seu lado e diz, paz, meu irmão. Isso. Olha aqui. Foi esse gigante que Deus colocou do seu lado para lutar junto com você. Nós somos a igreja de Cristo. Poderosa. E a Bíblia diz, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o que nós estamos fazendo com esses títulos? Irmão, não arrisca lutar sozinho. Mais um, lute com as armas certas. Pare de colocar a sua confiança no seu familiar, no seu marido, na sua esposa, no vizinho, no patrão, no carro, na conta bancária. Faça como Davi e torne o Senhor a sua arma mais poderosa. Último, confie em Deus e Ele vai agir na sua vida. A pergunta nessa noite é: quem é Deus para você? Pastor, é fácil falar. Tu não sabe o tamanho do meu problema. De fato, eu não sei. Mas se você não sabia, eu quero te apresentar agora o tamanho do meu Deus. Isaías 42, só ouça agora. Quem na concha da sua mão mediu as águas, na concha da sua mão mediu as águas, e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um êfo o pó da terra, e pesou os montes em romana e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Olha aqui versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis porventura, não ouvis, não vos tendes sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Versículo 22, ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos.
É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como a tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, para ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Versículo 27. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Olha para mim, por favor. Meu irmão, não tem nada que esteja acontecendo na sua vida que Deus não saiba. Não tem nada encoberto, mas também não tem nada impossível para esse Deus que talvez você ainda não conhecia muito bem, mas que mede a água do oceano nas conchas das suas mãos, que mede os céus a palmo, que desenrola o céu como cortina para a sua habitação. Versículo 26, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Preste atenção, você pode estar cansado nessa noite, você pode estar desanimado, mas o Senhor não se cansa e não se fadiga. Agora o versículo 31 diz, olha aqui, que esperança. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isso aqui está reservado para os que esperam no Senhor. Eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, não sei como é que você está em casa, mas com certeza, como o texto diz, não tem nada encoberto para Deus. Mas eu queria te convidar nessa noite, para que você tirasse um tempo com Ele, e colocasse diante dEle todas as suas desconfianças, a falta de fé que nos toma muitas vezes, colocasse diante dEle os gigantes, os desafios que apareceram para você, e que te desestabilizaram. Ei, irmão, olha para mim, Deus está te chamando de volta para a batalha, e Deus está nos chamando como um corpo, para nós lutarmos juntos, para nós nos apoiarmos uns nos outros, não para andarmos solitários. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite. Talvez você entrou aqui hoje dizendo, pastor, a última vez, nada mudou na minha vida. Irmão, olha para mim, algumas coisas não mudam na vida da gente porque a gente não muda. Algumas coisas não acontecem porque a gente não confia, porque a gente não espera em Deus. Tem gente que está andando cansado, sobrecarregado, porque não estão esperando em Deus, estão fazendo as coisas na força do seu braço. Para de dar ouvido para o inimigo, para de dar ouvido para o gigante. Deixa o Espírito Santo limpar o orgulho dentro de você. E eu quero te dizer, nessa noite Ele está te chamando. Te entrega verdadeiramente. Feche os seus olhos.